Boa noite a todo mundo que está aqui junto com a gente durante essa semana maravilhosa, que é a Semana da Felicidade Financeira. Bota semana boa nisso, né? Olha, a gente já falou de investimentos, de dinheiro e felicidade. Boa noite, Janeia. Já falamos de astrologia e hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Dioneia Gonçalves, que é psicóloga lá de Foz do Iguaçu. E hoje o nosso assunto é sobre dinheiro e emoções, duas faces da mesma moeda. Então, assim, hoje vai estar muito bacana a nossa live. E eu já quero convidar a nossa convidada aí entrando para a gente poder aproveitar o máximo possível, né, do nosso tempo. Ah, gente, enquanto a Dioneia tá entrando, vai clicar ali no solicitar. Eu lembro que as vendas do e-book, os 4 passos para a felicidade financeira, ela vai somente até amanhã. Amanhã é o último dia da venda do e-book com esse valor especial. Boa noite, Joãozinho! Boa noite, mãe! Boa noite, Dioneia! Oi, querida. Tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui para não ficar tão carão aqui, que eu tô meio carão demais aqui na. Vocês estão me vendo bem? Sim, Consegue me ver? estamos Tá, te para não ficar escuro. Tá, que bom. Boa noite, que bom que tu tá aqui com a gente, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todo mundo também que tá entrando aqui na nossa live. Hoje a gente tem um conteúdo, assim, bastante conteúdo, mas a gente quer que o pessoal participe com perguntas, né? E vai interagindo com a gente. Eu só vou pedir, Dioneia, para o pessoal que tá entrando e convidando mais gente para entrar aqui na live, que tem um Eu vou evento. fazer o mesmo. Tá Eu vou bom. fazer o mesmo. Pelo menos para 10 pessoas, né? Eu tenho essa meta, pelo menos. A gente vai mandar aqui para os nossos amigos, né? Quem tiver online aí, a gente envia essa live, o pessoal ir entrando. E, Vamos. Também tô aqui convidando, tá? e também tem ali no canalzinho para ir divulgando essa live, né, Dioneia? Isso, é isso aí. Então aqui, ó. Tô convidando pelo menos umas, sei lá, aqui, vamos lá. Umas 15 pessoas Já convidou, isso já aí. chamei. Ai, Ó, Dioneia, e já entrou, viu? Já entrou gente que eu convidei aí, ó. Rafael tá entrando, já entrou. Legal. eu quero que tu te apresente para o pessoal, conte um pouquinho assim de ti, com o que que tu trabalha. Tá. Bom, então meu nome é Dioneia Gonçalves, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Atendo em consultório todos os dias. E, enfim, trabalho com comportamento humano, com desenvolvimento humano, né? Trabalho na ponta da prevenção à saúde mental, ao tratamento das patologias, né? Porque na clínica a gente faz isso, mas também trabalhando com autoconhecimento, com desenvolvimento, para evitar, né, pioras, né? Então, trabalhar aí na ponta, né? E vejo que essa live é para isso, né, Vanessa? A gente poder fazer evitações de coisas que a vida, eu sempre digo, né? A vida pode ser boa. Então, vamos lá, vamos promover, né, esse bom, né, nas nossas vidas, né? Então, às vezes a gente deixa passar e aí quando vê, vira uma patologia ou vira uma coisa muito disfuncional e aí gera sofrimento, prejuízo e tudo mais, que a gente vai falar disso um pouco disso hoje, né? É verdade. Então, a minha prática é essa. Minha prática é consultório e o que eu mais gosto na vida é de gente, gente, bicho, gente e animais, né? E assim, ó, sempre que for para falar de alguma coisa que ajude as pessoas a, enfim, errarem menos, mas não porque são pessoas imperfeitas, mas assim, a gente às vezes não sabe que está errando. A gente não Sim. sabe, né? Então, aí, por isso que eu aceitei de pronto o teu convite, né? Porque eu acho importante isso, acho muito importante falar sobre saúde financeira, sobre, né, esse cuidado com a nossa área da vida, que é tão importante, né, Vanessa? A gente poder cuidar da nossa estrutura financeira, econômica, né? A gente devia aprender isso no colégio desde cedo, né? Sim. Você já falou isso em algumas lives, né? E a educação mesmo, né, financeira. E a gente não tem isso, né? A gente vai se virando nos 30, né? Quando dá, né?
Então é isso. Então eu tô aqui para ajudar aí, trazer um pouco do que eu sei, aprender com quem tá aqui, aprender contigo também, Sim, tá? Dioneia, que E legal. obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Sim, e obrigada por ter aceitado. Eu Não, acho é incrível, assim, que a temática dinheiro, quando eu comecei a estudar, assim, o ano passado que eu comecei a estudar bem a fundo, né? Eu não tinha noção de como ela era multiprofissional, multidisciplinar, né? Então, é um tema que é o centro da nossa vida, é o dinheiro, mas também a gente tem que cuidar de. Vamos vamos ver ver. aqui. Tem uma Travou travada. travou um pouquinho, Vanessa. Eu não ouvi o que tu falou. Eu falei assim que quando eu comecei a estudar sobre a temática dinheiro, eu não tinha noção de como ela era multidisciplinar, que passa por várias áreas, assim, até do saber e áreas da vida, né? E a Uhum, importância uhum. da questão da saúde financeira está relacionada à saúde mental, né? Muito. Muito, Uhum. né? Muito relacionada. O comportamento assim, o nosso comportamento relacionado ao financeiro, né, tá no nosso eixo, estrutura, que é o nosso psicológico, que é a nossa mente, né, o comando das nossas emoções. Então, assim, qualquer área da nossa vida, ela tá ligada com as nossas emoções, Sim, né? Então, assim, e acho que a questão é assim, quando a gente, né, começa a ver os sintomas nas áreas da vida. E sim, muitas vezes os sintomas aparecem na área financeira. Não exato. sempre, mas sim. Mas algumas pessoas não têm problema com isso, né? Uhum. Mas as pessoas, muitas têm problema com isso, né? E aí, assim, é Sim, uma área da vida se manifestando porque algumas vezes alguma conduta nossa, ou atitude nossa, às vezes mais patológica, às vezes não, né? É, tá ali pegando, entende? sim. Então, assim, é importante a gente entender que, assim, a nossa mente é tudo, né? Uhum. A nossa mente é tudo. Nosso Verdade. estado psicológico é fundamental. Eu sei que eu estou puxando para o meu assado aqui, né? Que eu sou psicóloga, Sim, mas é assim, isso. ó. Mas vou dizer, não foi à toa que eu escolhi essa área, porque assim, bom, eu quero ir na base, né? Sim. Quero ir na Ex- fonte das coisas, entende? Porque tá Uhum. tudo ligado às nossas emoções, ao nosso estado psicológico, psíquico, né? Tá tudo Sim, ligado aí, tá tudo entende? relacionado, né? E assim, vamos entrar então um pouquinho já introduzindo, né? A gente começou pensando que, assim, quais são as patologias? Vamos falar uma linguagem mais fácil. As doenças que as pessoas têm que são relacionadas à dificuldade financeira, de lidar com dinheiro. Leva às dificuldades financeiras, né? Não a Uhum. dificuldade de não ter dinheiro, porque às vezes ter dinheiro também é um problema, né? Sim, sim. E vamos falar sobre isso também. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, porque quem tem problema é quem não tem dinheiro, né? Sim, Quem tem dinheiro também tem problema, exatamente. né? Então não é a falta, às vezes o excesso é um grande problema, né? Mas Uhum. como que a gente gerencia, né? Essas coisas, né? Que foi como você me chamou com esse intuito assim, como é que a gente lida com o nosso emocional ligado ao dinheiro, né? Duas faces da mesma moeda, né? Sim. Então, assim, ó, é muito importante. Vamos começar falando um pouquinho de alguns padrões de comportamento mais disfuncional, mais patológico, mais doentio é meio pesado, né? Mas, enfim, quando eu falo de patologia, eu estou falando de doença. Existe uma classificação, né, que é dentro né, das doenças mentais, que a gente fala de transtorno do impulso, tá? Uhum. Então, assim, o que é esse transtorno do impulso? O transtorno já sabe que é alguma coisa que tá, né, tá disfuncional, ele tá Sim. torto. Então, assim, do impulso, quer dizer assim, ela tem uma necessidade que é muitas vezes incontrolável, né, de fazer coisas, né, ela passa pela cabeça dela, ela intenciona aquilo, e ela acaba não indo para esse caminho e trazendo um prejuízo para ela, né, e muitas vezes para as pessoas. Então, só para a gente resumir o que é o impulso, né, Uhum. como fala, impulso, eu vou e não consigo segurar, né? Sim. Então, assim, existe essa classificação.
E aí, Vanessa, dentro de, assim, se a gente for pensar em patologias muito comuns e que atrapalham muito a vida das pessoas, a gente pode falar de algumas mais, tá? Por exemplo, quem não souber me pergunta aqui, que eu digo, mas Janela, o que é isso e tal, e eu posso explicar melhor em termos de patologia. Mas vamos pensar no transtorno bipolar, Uhum. tá? O que é bipolar? É aquele transtorno onde tem a mania e a depressão. Sim. Uma pessoa, por exemplo, quando ela sai mania, ela faz loucuras Mania com quando dinheiro. tá demais, né? Quando tá. Mania quando ela tá em alta, ela tá exaltada, Sim, né? Então ela tá poderosa, mil ideias, às vezes ela tá até com delírios, né? Tá sim, assim bem, né? Confuso o pensamento. E a pessoa não tem limites, né? Então ela vai, né? E extravasa, né? Eu lembro de um caso de um paciente bem antigo, inclusive de Porto Alegre, quando eu trabalhava aí, né? E eu trabalhava numa internação psiquiátrica, e ele comprou 7 jaquetas de couro. nossa. O que ele ia fazer com 7 jaquetas de couro, né? Bom, ele chegou a ser internado e tal. Estou falando de um caso mais extremo, mas as pessoas fazem, elas compram, sei lá, 3 fogões, compram, né? Elas compram, porque elas estão nesse quadro de mania, nesse quadro de, né, de exaltação, né? O humor tá super Sim, acelerado, o pensamento e tal. E ela, então, assim, isso é até bem, né, evidente, Ana Vanessa, mas às vezes está numa proporção menor. E parece, assim, que a pessoa é irresponsável, que a pessoa é inconsequente, e muitas vezes a pessoa está doente, sim. tá? Então é muito importante isso, né? Ela já passou pelo impulso, ela já foi, não teve nenhum controle disso, tem uma Uhum. desorganização mental e ela vai com tudo, né? Então Sim, muitas vezes a família depois tem que ir lá, como foi o caso, devolver as jaquetas de couro, explicar, né, que é uma doença, e vai lá um laudo médico, psicológico para dizer e tal. Então assim, tem um exemplo mais assim para as pessoas sim. entenderem. Então isso acontece, né? Uhum. Então às vezes ela, e assim, às vezes ela quebra uma empresa, às vezes ela perde coisas por conta desse descontrole. Então, é uma patologia, né? Uma outra bem comum são os transtornos compulsivos. Tem Uhum. até uma subclassificação, né? Que é o transtorno compulsivo para compras, Sim. TCC, né? Então, a pessoa talvez já tenha acessado essa informação aí nos teus estudos, mas a pessoa ela precisa comprar, às vezes ela não vai usar aquilo. Aí eu já estou falando de um outro transtorno que não é a mania, dentro do Uhum. transtorno de humor. Outro transtorno, transtorno das compulsões. Né? Uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, se ela está num quadro muito ativado, muito transtornado, ela pode muitas vezes ter uma ideia de que ela pode comprar coisas, né, enormes ou fazer grandes investimentos e que aquilo e não controla a compulsão, né? Então vai lá e faz. E muitas vezes faz isso repetidamente, Sim. né? Que a compulsão é isso. Né? O impulso é aquela vontade de fazer, a compulsão é quando a pessoa faz várias vezes aquilo. Então, às vezes Uhum. a pessoa melhora o quadro, volta e ela vai repetindo aquilo. Então, os transtornos obsessivos compulsivos têm muitas vezes essa situação de compulsões por determinada coisa. Assim como pelo dinheiro, tem como pelos jogos, pelo sexo, Uhum. pela comida, né? Sim. Mas muitas vezes é para comprar coisas, adquirir coisas, né? Então aí a gente está falando de um transtorno de novo, de uma patologia. Uma outra patologia também que é bem comum, assim, que afeta muito a desorganização financeira, mas essa é mais sutil, mas às vezes não menos grave, são os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o tal Olha, do TDAH, sim. tá? Então, assim, eu tenho experiências de consultório, né, de pessoas, assim, que não conseguem se organizar também na área financeira, até em outras coisas também. Mas não Uhum. conseguem, procrastinam, não conseguem fazer organização das coisas, não conseguem planejar, né? Então é uma outra patologia que às vezes afeta muito a organização financeira. Né? Então estou Sim. falando de algumas, assim, para as pessoas entenderem a coisa bem mais intensa. E é importante assim, ó, mas Jonai, como é que eu sei que a pessoa, que a minha família, que meu marido, que a minha esposa tem esse tipo de problema, né? Então, algumas características importantes, Vanessa, assim, ó. Vanessa, tu me interrompe, tá? Tá, Se eu não. estiver Vou falando pedir pro pessoal demais, que tá entrando uma boa noite para todo mundo. Chamem gente tá?
a live aqui no aviãozinho que tem e também apertem no coraçãozinho para a live ir bombando, né? Para as outras pessoas poderem, né, visualizar. Tá, Tá. gente? Tá ficando claro, assim, Tá, pessoal? Falem, tá? fica. É isso? Tá. Então, a gente poder entender, ter esse parâmetro, assim, de situações mais intensas. E aí, eu estava falando das características, né? Características, assim, duração, às vezes, desse comportamento, as repetições, quantas vezes na vida. Começou lá na adolescência, quando começou a ter mais autonomia financeira, ou já tinha uma mesada, ou já ganhava o seu dinheiro, e começa a se desorganizar. E quando a gente mora, às vezes, com os pais, a gente tem alguém gerenciando. Mas quando começa a ter uma certa autonomia, ou já tem uma conta no banco, ou já ganha o seu primeiro salário, aí, às vezes, começa a aparecer os sintomas, Hum, né? Então, assim, a repetição, a intensidade disso, os prejuízos, o nível de prejuízo que a pessoa vai tendo, né? De repente a pessoa tem lá, esses dias eu vi uma live tua que falou que a menina tinha 20 anos e ela já estava completamente endividada. Foi numa live sua que eu vi sim. isso, né? Então, Aham. assim, tu entende? Então, assim, a gente começa a prestar atenção na disfuncionalidade quando a gente vê assim, ó, é recorrente, é muito intenso, o prejuízo começou a ficar grande. E às vezes não é só o prejuízo do rombo financeiro, né? Os prejuízos, às vezes, as pessoas não confiarem mais na pessoa, não quererem mais dar dinheiro para ela, né? Ter Sim. que começar a impor os limites. A coisa começa a, né, descompensar aí. Então é muito importante ver onde é que eu começo a ter realmente, saber que eu tô talvez numa patologia. Esses aspectos, intensidade, duração, Hum, prejuízos, né? E, bom, só um pouquinho, deixa eu ficar alerta, porque não é. Porque o que acontece? Eu acho que você deve lidar muito com isso, né, Vanessa? As pessoas acham assim, ó, o fulano é inconsequente, é sim. desequilibrado, é desequilibrado, é irresponsável, desculpa, eu queria falar. É Hum. irresponsável, não pensa nas coisas, não tá nem aí pra vida. Às vezes não é isso, Olha, Tia, entende? é interessante isso que tu está trazendo, né? Porque o que acontece? A pessoa que tem uma dificuldade de lidar com dinheiro, ou que foi lá e se endividou, ela é julgada, né? A família julga por desconhecer essa informação e a família julga o familiar lá, o marido também, e ela começa a ter vergonha, né? Ou começa Isso. a não contar o que comprou, esconde o que compra. Começa a Então, mentir, começa a começa as mentir. mentiras, começa as Hum, mentiras, e quando vê a pessoa tá afundada na sua problemática do dinheiro e da doença, às vezes. uhum. E a Isso pessoa, é muito sério. ela também tem a clareza de que tem alguma coisa errada e não consegue sair daquela situação, né? Não consegue Isso pedir que tu falou, ajuda. isso que tu falou da vergonha é muito importante, porque assim, ó, como tem todo, por isso que eu quis falar muito, já começar falando para você, para vocês aqui, para da questão das doenças, e tu me pediu isso, né? Porque Sim, assim, ó, não é que a gente vai passar a mão por cima, porque doença tem que tratar, é, né? exatamente. Entende? Só que muitas vezes a gente não identifica isso como, né? Então a Uhum. gente já rotula, já crucifixa, já coloca a pessoa, né? E crucifica, desculpa, e já coloca um julgamento, e a pessoa também se julga, né? Se deprecia, não entende o que está acontecendo com ela, não sabe como pedir ajuda porque não sabe o que está acontecendo, e aí fica com Uhum. vergonha e vira uma bola de neve. Vira E uma vira bola uma de bola. neve. Verdade. Né? E aí, bom, o que que eu faço? Aí muitas vezes, né, que tem que vender, a família tem que fazer as coisas. Quer dizer, aí às vezes perde o controle mesmo, né, da situação. Sim. Então, é importante a gente olhar. O que que é? Que comportamento é esse, né? Às vezes isso já tem na família, já é uma dinâmica da família. Às vezes Uhum. já é um pai que tem isso, uma mãe, já é, sabe? Então, às vezes tem também um processo aí também que vem, porque assim, se tem patologia, muitas vezes tem uma questão genética associada. Então, às vezes já é um padrão tanto genético quanto um padrão aprendido de como lidar com o financeiro, Sim, né? A gente aprende comportamentos, né? exatamente. Então, assim, é importante a gente sempre olhar o contexto, né? Uhum. E assim, por que eu lido com dinheiro dessa forma, né? A pessoa poder fazer essa pergunta, eu tenho uma relação saudável e funcional com o meu dinheiro? Eu posso ganhar R$ 500 por mês, mas eu tenho uma relação saudável com esse dinheiro? Por isso que eu gosto do termo saúde financeira, Sim. entende? Porque assim, ó, a minha relação com o dinheiro é saudável, Uhum. entende?
Então, né? E saúde Pergunta. tem tudo. Hum. Pode falar. Não, a pessoa se fazer essa pergunta, né? Se dá conta disso. Exatamente. Né? Um pouquinho. Então a pessoa se dá conta de que ela, né, alguma coisa pode estar fora e assim, ó, né, o que que eu tenho que fazer? Então, eu vou buscar um educador, no teu caso, né? Imagino que você tenha isso bastante na tua vivência aí, no teu trabalho, assim. E assim, às vezes a pessoa, ela vai além das condições dela ali, de fazer uma planilha, de manter aquele ritmo, de Sim. fazer os combinados, né? Porque tem, né? Eu tive um caso que eu atendi com uma outra psicóloga que ela trabalhava com essa parte de organização da vida, assim, né? Sim. Mais assim na parte de parte clínica, a gente atendia a mesma pessoa, né? E ela começou a esbarrar em alguns problemas da vida prática do cliente dela, porque ela tinha muita patologia ali que não, né, que precisava de remédio, né, por exemplo, TDAH, né, sou de déficit de atenção e Sim. hiperatividade, a pessoa não consegue organizar. Ela precisa de uma medicação, ela precisa de uma psicoterapia, porque chegou uma hora que esbarrou, a pessoa não conseguiu funcionar, ter um comportamento funcional, porque ela estava muito, o cérebro não conseguia se organizar. Sim. Entende? Então é Né? importante a gente entender isso. Claro. E assim, o que a gente vê muito comum, assim, né? É a ansiedade. Então, a Sim. ansiedade, eu acho que é uma das coisas do momento, como eu digo, né? É o mal do século, é a ansiedade e a depressão, né? E a ansiedade faz também com que as pessoas tenham. Deu uma travadinha? Deu uma travadinha. Faz com que as pessoas. Tá, que as pessoas tenham também a compulsão por comprar, ou fiquem ali, às vezes, procurando o que comprar. A gente tem uma palavrinha que é chave, né? Prazer imediato. Uhum. Prazer Eu imediato. preciso ter algum prazer imediato ali. É um processo neuroquímico aí, né? Uma questão do cérebro também. Sim. Eu preciso ter uma resposta imediata para aquela minha necessidade que muitas vezes eu não sei qual é, Uhum. né? Então vamos falar de um padrão menos patológico, um pouco mais neurótico, mas também que interfere, né? Às vezes a Sim. pessoa tá assim, ela se acha o cocô do cavalo do bandido, se acha ninguém, né? Se acha, está insegura, não, se acha feio, feia, se acha menos favorecido e quer às vezes, né, tamponar isso, quer compensar isso. Então, às vezes tem Sim. algumas distorções cognitivas, algumas ideias distorcidas sobre o que eu penso de mim mesmo, que pode fazer eu ter essa realização rápida para mostrar para mim mesmo e para os outros que eu tô bem na foto, né? Uhum. Então, assim, existe aí entra a palavra ansiedade, né? Eu preciso resolver logo a minha questão, né? Então, eu Sim. preciso comprar um carro porque meu amigo também comprou. Eu preciso ter um cartão de crédito X tal, porque, né, é status, né? Eu preciso comprar aquele sapato que daí eu vou dormir tranquila, mas aí eu durmo amanhã, eu tô arrasada porque eu comprei o sapato, não vou usar o sapato nem é o que eu queria. Então, assim, é aquela satisfação imediata que vem por outras compulsões também que a gente estava falando, né? Que é a questão Sim. do comer, né? Mas que no dinheiro tem muito, né? Essa coisa, né, de poder me satisfazer logo, alivia aquela ânsia, aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, mas logo vai passar. Então, às vezes a compra, né, o excesso vem como um alívio realmente imediato, né? Uma satisfação muito rápida, mas que logo vai embora. E Sim. não vai. E a pessoa fica muito mal, muitas vezes depois. Porque ela sabe que extrapolou, né? Passou do ponto. E essa frustração também causa um problema, né, Dionete? Porque daí volta a. É aquela coisa, puxa, eu não sou bom mesmo, eu não cuido. Então vira uma roda viva, né? Eu não sou bom mesmo, olha só, tô eu de novo no vermelho, tô eu de novo sem dinheiro, aí eu tenho que pedir para alguém, né? Então, Sim. assim, volta de novo e volta mais forte, né? Volta mais forte. Não sei se na tua prática, assim, tu tem, tu Sim, vê, tu muito. percebe. Por isso que a gente fala sempre que o dinheiro que a gente
guarda, que a gente faz a reserva, ele tem que ter um nome, ele tem que ter um fim. Porque o guardar, só por guardar, é muito fácil a pessoa, por qualquer motivo, ir lá pegar e gastar a primeira coisa que vê, né? Então, assim, Uhum. sempre trabalha que tem que ter um objetivo, tem que ter um para quê, né? Propósito, um propósito com aquilo. Um propósito, exatamente. Porque esse é o motivador para que tu vá juntando, né? Esse é o motivo. Também, né? Entender que o dinheiro também o dinheiro, ele é parte de mim, não por questão material, mas o dinheiro é algo que eu produzi, que Sim, eu conquistei. Então, no momento que eu respeito o meu dinheiro, eu também me respeito. exatamente. No Exatamente. momento que eu dou valor devido para o que eu ganhei, não importa se é R$ 100, se é 5, se é Uhum. 5 mil, mas é uma coisa que eu conquistei, que eu me Sim. esforcei. Aquilo ali né, ele tem uma dignidade também. Então, eu preciso tornar isso sério, relevante para mim e cuidar daquilo como cuido outras coisas, Uhum. né? Mas sem, né, Vanessa, aquela coisa da supervalorização, porque isso aí também é outro aspecto que eu gostaria de falar aqui. Tá. Aquela pessoa, às vezes, que é muito obsessiva em guardar, né? Muito obsessiva em controlar, né? A Uhum. ponto de ficar ali, né, contando cada tostão, guardando todo o dinheiro, às vezes alguém precisa de ajuda, não ajuda, às vezes quer fazer uma viagem, mas eu não vou fazer, porque não, né, então aquela coisa do síndrome do tio Patinhas e fica, isso também é patológico, Uhum. né, Ele isso também é. e é demais. Uhum, Eu tava uhum, conversando com uma conhecida e ela contando a situação lá do casamento dela. Que o marido dela é esse extremo. Esse extremo uhum, de pagar muito em querer investir, investir, investir. Mas não tem uhum, propósito nenhum esse dinheiro. E aí uhum, ela me falou, ela pediu para ele, eu quero, sei lá, uma quantia. E ela não queria falar o porquê, porque eles são sócios da mesma empresa, né? E aí, sim, disse, mas se tu quer por quê? Tu tem que, se tu quer para investir, tipo assim, o dinheiro só pode pegar para investir, né? Não para gastar em outra coisa. sim, E uhum, aí uhum. ela é demais, assim, né? E aí tu vê que isso causa muitos problemas. Porque tem essa coisa, Olha assim, oi? a Karen contribuiu assim, sofrendo quando gasta e deu risada. Isso, né? Mas assim, ó, o dinheiro é para isso, né? Ele é para ser usado, ele é para ser valorizado no sentido devido de que assim, poxa, eu posso comprar alguma coisa para mim que eu gosto, eu posso fazer gastar com a minha viagem, né? Eu posso dar um presente para alguém, eu posso comer uma coisa que eu quero, não tem problema. É essa relação saudável, né, de merecimento, né? Então assim, tudo que é extremo começa a ficar ser sintomático, como eu digo. Então, Pode guardar demais, também, né? assim, também. Ou nem aí pro dinheiro, né? Tipo, ontem eu vi a live da astrologia, lá da astróloga, né? E ela, assim, aquele desapego, assim, total, isso também é importante, assim, né? De a gente olhar assim, mas por que que eu não tenho nenhum apreço se eu tô aqui, né? Vivendo no mundo material também, como ela falou aí, né? Então, assim, eu também preciso acoplar com as coisas que são necessárias de forma material. Então, eu Sim. preciso levar a sério Uhum. que existe, sim, o dinheiro que precisa estar equilibrado, que tem o seu valor, né? Então, assim, nem supervalorizando o dinheiro, mas também não desvalorizando o dinheiro, porque ele é importante. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu dou tudo que eu tenho, né? Não, para mim eu não preciso, né? Entende? Como assim? Isso é disfuncional, porque se a tua relação com o dinheiro é de que ele não é importante para ti, então assim, e tu fica onde? Né? Então a gente começa a ver que as pessoas também não estão se relacionando bem, e isso não é nenhuma, né? Nenhuma benevolência assim, tipo, ó, admirável. Não. Quando eu transito com o dinheiro numa boa, dando o valor que ele realmente tem na minha vida, trazendo os benefícios que tem, né? E Uhum. podendo usar ele de forma adequada. Sim. Né? A Juliana contribuiu aqui, na verdade, é uma pergunta. As mulheres Tá. são as mais consumistas? É uma pergunta. Se sim, ao meu redor vejo que há muito julgamento por isto, por terem este perfil. Uhum. As mulheres são mais compulsivas, né? As Hum, mulheres têm mais por compras, né?
vê que é de 80 a 95% mulheres, Olha só. né? Por isso que Então, tem assim, mais lojas de artigos femininos do que de artigos masculinos, né? exatamente, claro, né? Claro, as mulheres consomem mais, né? Então, enfim, né, respondendo a Juliana, isso acontece mesmo, mas assim, vamos pensar em seres humanos, né? Tem homens que também consomem muito, também tem patologias, como eu falei anteriormente, né? Talvez assim, as mulheres buscam mais, às vezes também, talvez um dado que ajuda a gente a fazer o recorte é que, por um lado, que as mulheres são mais consumistas, as mulheres também são as que mais buscam tratamento, Sim. elas que mais buscam ajuda, Mulher tem mais né? facilidade. Porque o homem, e aí até um assunto que a gente falou, que eu perguntei para ti se era pesado, mas que eu queria falar, assim, dos prejuízos, né? Então, assim, essa relação com o dinheiro, quando ela é disfuncional, as emoções me atrapalhando e eu não conseguindo equilibrar as minhas emoções e meu lado racional, eu vou tendo muitos prejuízos mesmo, como, por exemplo, né, bom, o dinheiro, endividamento, né, ou assim, eu não consegui direcionar o dinheiro de maneira adequada, não gerenciamento adequado do dinheiro, né, a questão de essa coisa de não conseguir, além de direcionar o dinheiro, de ficar com um dinheiro como se ele fosse uma coisa que. Como é que eu posso explicar para vocês? Deixa eu ver. Uma Assim, coisa, como, oi? uma coisa ruim. Não, assim, não é que os prejuízos, assim, a pessoa começa a ter o endividamento, ela começa a ter outros prejuízos, como as pessoas não confiam mais nela, Uhum. casamentos acabam por isso, Sim, é né? o maior dos divórcios é Né? problema A pessoa financeiro. perde emprego, ela perde emprego, né? Então, várias coisas vão acontecendo, vários prejuízos a pessoa vai tendo por conta disso. Entende? Então, muitos rompimentos das conexões dela com a vida vão se restringindo por conta dessa relação com o dinheiro. Uhum. Dessa Então, máquina, assim, né? os prejuízos são muito grandes. Mas aí tem um ponto que a gente consegue resolver, que as pessoas ajudam e tal. Mas às vezes, aí, trazendo o gênero masculino, né, o gênero masculino, além de não pedir ajuda, existe um processo cultural muito forte, né, de, de que assim, ó, eu tenho que prover, eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho, né? E aí os homens também têm muito mais vergonha, eles se sentem menos dignos de ser ajudado ou de, né, mudar essa situação. E aí entram uns casos que eu digo mais grave em termos de prejuízo às emoções em relação ao dinheiro, e que muitos homens assim, ó, se matam por conta disso. Né? O suicídio é alto, né? Muito por conta desse desequilíbrio financeiro. Né? Sim. A gente tem evidências assim, para os Estados Unidos, no Japão, por exemplo, que em crises econômicas importantes no país, muitos homens se suicidaram por conta do desequilíbrio financeiro. Financeiro. Ah, Da sua própria né? entende? E aí eu acho pena o gancho falando de prejuízos, assim, né? Eu assim, não querendo ser dramática, mas a gente vê assim, ó, a gente está vivendo um momento social, econômico e de saúde muito grave, entende? Então eu acho bem bacana essa live com um alerta, né? De que Sim. assim, a gente precisa ficar atento, porque assim, as pessoas acabam que por conta da ansiedade, por conta do medo né, de não se sentir feliz e bem, elas compensam com a questão do dinheiro. Então, assim, é um momento onde a gente tem que estar mais atento ainda, mais preventivo ainda em relação ao dinheiro nessa fase que a gente está, né? As empresas estão quebrando, as pessoas, né? E as pessoas vão se desequilibrando emocionalmente. Sim. Né? A ansiedade vai aumentando, o desespero vai aumentando, e aí isso vai trazer danos mais sérios, né? E Então, também assim, eu percebo é que, claro, tem muita gente que realmente está passando por uma crise, mas também o medo de acontecer alguma coisa também é um problema, né, Dionéia? O medo tem, pode se tornar tão grande que desencadeia aí, nossa, uma crise mesmo, né?
Então, assim, a gente cuidar, e é a questão da saúde mental, né? De cuidar a minha saúde mental nesse momento, como que eu tô lidando com as áreas da vida, inclusive a minha área financeira, né? Se eu tô Uhum. realmente indo demais, né? Ou às vezes eu tô controlando de menos e me privando, e aí isso também vai me deixar mais ansioso, né? Então, assim, qual é realmente a minha necessidade agora? O que que eu preciso olhar, né? O que que eu preciso, às vezes, recuar? Às vezes eu preciso recuar alguma coisa, mas eu não preciso né, jogar a toalha, abandonar tudo. Mas eu posso recuar, eu não vou, eu estava fazendo um investimento na minha empresa e tal, e eu quero comprar lá mais estoque. Talvez é o momento, né? Então, assim, essas coisas de a gente cuidar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, né? Sim, Principalmente, porque por esses exemplos que eu dei antes de outros países onde os homens, principalmente, né, um grande número acabou por conta foi da suicídio. situação de crise. Então, por conta das situações de crise econômica, levou, às vezes, né, a essa suscetibilidade em tirar a própria vida, né, o desespero, né? Eu estou Tanto que perdendo o controle. na crise de 29, olha só, né? Foi uma época que muitas empresas quebraram, famílias que eram riquíssimas também quebraram, e o índice de suicídio foi muito grande masculino, né? Uhum, perfeito, isso Hum. mesmo. Deixa eu Então, só assim, e aí, com o pessoal. Tem umas perguntas. Ó, a Conceição perguntou: se não gostar de administrar o financeiro é uma doença? se não gostar, Não gostar de administrar o financeiro é uma doença. a gente não pode classificar como uma doença, mas pode ser um comportamento aí, de novo, disfuncional. Eu uso essa palavra porque eu acho que ela é mais leve, mas ela, assim, está disfuncional, não está funcionando bem, né? A Sim. pessoa pode entrar num padrão de evitar olhar para sua vida financeira, Hum, entende? Ela não quer nem ver, não quer nem ver a planilha, não quero nem ver quanto que eu recebi, eu nem olho o meu extrato no banco. Então a tá. pessoa vive numa evitação da realidade. Acho muito boa essa pergunta da Conceição, porque assim, ó, aquela pessoa que às vezes não sabe lidar com o limite realista da vida. Sim. Nós temos limites realistas o tempo todo, né? A realidade está aqui e tu tem o teu limite, eu tenho meu limite, né? Não é Sim. à toa que o nome chama limite no banco, né? É limite, né? Então, nós temos limites. E às vezes algumas pessoas não querem enxergar esses limites, não querem enfrentar as barreiras, né? Até para tentar transpor, mas eu não quero nem ver. Então, Sim. não olha de frente, não enfrenta de frente as situações. E aí evita. Aí eu respondendo ela, é mais um padrão evitativo, né? De assim, deixa eu ver como é que é a minha vida financeira. O que que realmente eu tenho, Porque né? acontece muito. É assim, ó, é mais frequente do que a gente imagina. Porque, Hum, olha aqui o Joãozinho, não, o Joãozinho é o meu amigo, ó. Eu não tenho problema em pedir ajuda. Socorro, Vanicinha. isso mesmo, né? E é isso mesmo, sabe? E às vezes a gente vai precisar se reeducar, ou até se educar, Sim, né? Vai precisar disso, né? E pedir ajuda, sem dúvida, né? Pedir ajuda para quem sabe, pedir ajuda para quem entende, né? Quem entende como que eu posso aplicar meu dinheiro, como que eu posso fazer uma planilha mesmo, básica, sim. né? E Entende? olhar, né? Como é que... Exatamente, é muito importante, muito. Né? Mas essa coisa de não aceitar os limites, né? É muito comum, mas não só porque quer gastar e não tá nem aí, também tem esse padrão. Mas às vezes assim, eu não quero olhar pro limite que eu tenho, porque aquilo ali vai me tirar a minha ilusão de que eu posso, de que eu, né? Isso vira uma desorganização, aí traz uma angústia, né? Daí a pessoa vai depender dos outros, aí cria uma relação de dependência, porque sempre eu preciso pedir para alguém, sempre eu preciso que alguém resolva o meu problema, Uhum. né? Sempre estou lá no banco pedindo para o gerente me liberar, eu preciso sempre pedir para alguém pagar minhas contas, eu preciso sempre pedir para meu pai. Então a pessoa vive uma relação de dependência e isso não faz com que ela desenvolva, com que ela cresça, com que ela se torne um adulto Sim, responsável, comprometido, saudável, funcional, né? E próspero, sim. porque todo mundo quer, né? Prosperar, ter uma vida tranquila, mas eu tenho um caminho para chegar a isso. Joneia, o pessoal tá falando aqui, a Juliana e a Camille, sobre as compras online, que agora
pela ansiedade, acessível, assim. Ela colocou complicado quando o prazer instantâneo é a via de escape para a pessoa, compra online, né? Satisfação imediata, prazer imediato. Uhum. Ok, se você pode comprar, isso está dentro do teu planejamento, aí a Vanessa que entende do É, assunto, está dentro lá daquele X de gasto que você tem, cara, eu tenho lá R$ 300 para gastar com as minhas coisinhas, um livro, sei lá, maquiagem, ou sei lá, um celular novo. Ok, tá dentro disso, cabe, beleza, ótimo, que bom, maravilha, né? Agora, se eu venho para tamponar uma necessidade de que eu tenho que me sentir forte, de que eu tenho que me sentir com prazer naquele dia ali, porque eu comprei que vai chegar o meu negócio, né? Porque tem milhões de ofertas, e isso aí é o mundo dos negócios, né? Isso é o sim. marketing. Então, Então, assim, vai ter milhões de ofertas. Então, assim, o que está me levando para isso? Por que eu estou querendo isso? Dar um passinho para frente, esperar 24 horas, aquela coisa, não compra hoje. Amanhã eu compro. Amanhã, se eu quiser mesmo, eu vou comprar. Mas dá um tempo para pensar sobre isso e ver assim, ó, qual é a demanda mesmo. Ela é mais emocional, do impulso, né? Daquela fantasia de que, nossa, eu vou ter isso, ou realmente eu preciso, é importante, eu mereço nesse momento, eu posso, todas aquelas perguntas assim, que são coerentes, racionais, uhum. né? Estruturadas, Sim. entende? Né? E Assim, não também, é todo o tempo formatadinho, mas eu hum, preciso botar os pés no chão e dizer, isso é interessante porque vai me deixar feliz, tá? Mas eu posso, tá ótimo, então seja feliz, ninguém tem que ser sim, infeliz. exatamente. Mas o que eu Mas quero com aquele impulso? tem uma questão também, a gente tem outras coisas, né? Mas deixa eu só comentar isso que me veio agora, assim. Eu já percebi que eu faço um trabalho de um acompanhamento que é em torno de 8 encontros, né? E aí, Tá. durante 8 encontros, a pessoa, nossa, consegue evoluir muito. Tipo, são 8 encontros, 2 meses. É pouco tempo, mas, assim, tudo bem organizado, tem ótimos resultados. E aí Sim. acontece, Joneia, que quando finaliza lá o nosso acompanhamento, a pessoa começa a se desorganizar de novo. Não consegue, Hum? assim, continuar, sabe? Logo em seguida já começa a se desorganizar. A impressão que eu tenho é que parece que tem que ter alguém ali junto, né? Pega na mão e não solta nunca mais, né? É, porque mudança de comportamento não é uma coisa tão rápida, Vanessa. Uhum. Tu entende, assim? Às Sim, vezes a gente tem essa ilusão, né? Então, assim, às vezes a pessoa... Eu imagino que tu tem clientes que vira rápido, às vezes 8 sessões é muito, sim. porque logo a pessoa já... Pá! Porque ela tá pronta para aquilo ali, para fazer virar a E chavezinha que a aí gente tem gente fala. que era só Era o que faltava. ficar sozinho. Uhum. Eu acho que isso é bem interessante estar falando, porque assim, nessa hora que a gente, até o educador financeiro, o coach financeiro, enfim, ele vê assim, o que tem ali que às vezes não é só uma vontade e até uma capacidade ali cognitivamente de fazer a mudança. Às vezes tem Uhum. alguma outra situação que pega e que faz a pessoa repetir o comportamento, né? Isso avaliar melhor isso. Nunca vou nessa volta. Oi, Ai, oi, Vanessa. deu Oi, uma vai. oi. Deu? Deu, Deu, Vanessa? Tá sem volume. Não dá para ouvir teu áudio. Eu não ouço. Não dá para ouvir. Não. Não tô te ouvindo. Tu vai entrar de novo?